Muito bem, este é a Conexão Futura aqui na tela do seu canal Futura na TV e também na internet. Você pode acessar o nosso site futura.org.br/Conexão Futura para saber tudo sobre o nosso programa. Aqui encontra os nossos episódios mais recentes para assistir quantas vezes quiser e ainda os links para acompanhar nossas novidades nas redes sociais. E nós sempre chamamos atenção aqui no programa sobre a importância da alimentação equilibrada e da prática de exercícios físicos para a saúde. Cuidados que devem ser tomados desde a infância. E uma das doenças que podem ser prevenidas é o diabetes. Pois é, se engana quem pensa que o diabetes afeta apenas os adultos. Segundo a Associação de Diabetes Juvenil, o número de brasileiros com diabetes já chega a 13 milhões. E desses, 1 milhão são crianças. E a estimativa é que esse número dobre até o ano 2035. Por isso, o hábito de praticar exercícios e de comer bem precisa ser estimulado pelos pais e também pela escola, que tem um papel importante na orientação alimentar das crianças. E quem conversa mais com a gente então sobre esse assunto é a Cíntia Ferreira, que está aqui ao meu lado, ela é nutricionista do Colégio MOP. Cíntia, bem-vinda à Conexão, tudo bem com você? Tudo bom, boa tarde. Boa tarde. Bom, então para a gente explicar para quem está em casa, ainda tem muitas dúvidas sobre diabetes, qual tipo acomete mais as crianças? Bom, o diabetes, ele é uma doença crônica, né, caracterizada pelo aumento do açúcar na corrente sanguínea e nós diferenciamos por dois tipos. O tipo 1, que é o insulinodependente, né, que o que acontece com o pâncreas? Ele produz as células do hormônio, porém, ele se autodestrói. Diante dessa autodestruição, nós temos ou um déficit ou uma obstrução total do hormônio no organismo da criança. É aquele caso da pessoa que vai ter que fazer a aplicação da insulina. Isso, esses são os insulinos dependentes. Já no tipo 2, o pâncreas, ele produz esse hormônio, porém o organismo da criança, ele reage contra a ação desse hormônio. Porém, em muitos momentos, dependendo de caso a caso com o diabetes tipo 2, nem sempre há a intenção de fazer o uso da insulina. Apenas com uma boa alimentação, às vezes Os cuidados, na verdade, com prática de exercício físico, acompanhamento da alimentação da criança pode ajudar a controlar. Sim, e uma terapia medicamentosa, se for o caso. Mas a mudança do estilo de vida já ajuda bastante. Agora, a gente tem acompanhado também, segundo a própria OMS, a Organização Mundial da Saúde, que os índices de diabetes em crianças têm crescido ao mesmo passo que aumenta os índices de obesidade infantil. Qual é essa relação do sobrepeso com diabetes? Bom, a criança, quando ela cursa com o sobrepeso, ocorrem metabólitos diferentes no organismo que levam a ter a progressão do diabetes. Mas também quando a gente começa a falar dessa intenção, que está começando muito cedo, a indústria também está muito forte, está muito ligada a isso. O sedentarismo, as crianças estão comendo muito à frente de televisão, tablet, isso tudo influencia sim na digestão do alimento. Hoje nós temos muitos conservantes e a base deles às vezes é açúcar ou é o sódio, mas a maioria das vezes é o açúcar. Então, esse aumento cada vez mais cedo da criança com o diabetes depende sim de uma boa alimentação, da criança não oferecer o sedentarismo, né? Dos pais junto à escola estar acompanhando, porque a gente tem como visualizar uma criança com diabetes apenas com um olhar clínico, ele aparece sinais e sintomas. No diabetes tipo 1, a criança ela apresenta muitas náuseas, dores de cabeça, vômitos. E um fato assim, que a gente pode observar que é de maior importância é que ocorre na escola o desfraude da criança, o momento que ela retira a fralda dela. Então, desde o momento que você retira a fralda da criança e por um tempo você começa a observar que ela está começando a voltar a urinar na cama, já pode ser um sinal do diabetes tipo 1. Já o tipo 2, nós observamos a visão um pouco mais turva, né, um cansaço, o aumento da sede, assim como no tipo 1 também tem o aumento da sede, mas no 2 é com mais intensidade. E esses sintomas, eles não são muito visíveis nos adultos e melhor na criança. Agora, muitas vezes, esses sintomas que você está relatando podem passar desapercebidos, né? Porque a criança passa muito tempo na escola ou mesmo em casa, o pai pode não estar prestando muita atenção nesse sentido. Então, como ficar mais atento mesmo e não deixar isso passar desapercebido? Porque a gente sabe que quanto antes começar um tratamento, melhores as chances aí de a criança, né, ao longo da vida adulta também levar ao tratamento do diabetes.
Como? Não entendi. Como, na verdade, não deixar passar desapercebido e ficar atento a esses tipos de sintomas que podem aparecer na criança desde cedo? A questão é a observação mesmo. Precisa de mais um pouco de atenção da criança, porque hoje, com o corre-corre, às vezes a criança ou fica com a babá, ou a criança vai para a escola, o pai deixa um horário integral, busca. Então, assim, é prática da escola, o MOP mesmo, a gente observa muito isso, junto com a equipe as coordenações em geral, o núcleo de nutrição pela Cor do Sabor, nós observamos porque lá é um colégio integral. Então, assim, essa observação começa da professora, né, que está a maior parte do tempo. No refeitório, a gente já começa a observar se a criança está bebendo muito suco ou se ela está pedindo muita água, além do que é estipulado para cada faixa etária, né? E a gente tem que contar com a ajuda dos pais, infelizmente ou felizmente, né, esses pais que não possuem muito tempo, qualquer tipo desses sintomas que eu falei aqui, que eu relatei para vocês, se for observado, para avisar a escola. Por isso que é importante essa relação da escola com a família. E a relação da dieta também da criança, né? Você mencionou a questão dos produtos industrializados, tentar evitá-los pode ser um caminho, mas a questão que sempre se fala de diabetes é evitar o excesso de doce, por exemplo. As indicações de dieta para diabetes tipo 1 e 2 são as mesmas? Sim, são as mesmas. Nós buscamos, como a criança já sai do aleitamento materno, que com 6 meses a gente pode estar introduzindo a alimentação, nós pedimos que, como o paladar da criança ele já não está acostumado para o doce, porque o leite materno ele não é tão doce. Então, para evitar a presença do açucareiro à mesa, oferecer os alimentos sempre sem muito açúcar ou estado in natura, um suco de fruta, evitar num mingau, que é o primeiro alimento, às vezes, que uma mãe tem segurança em dar à criança após o aleitamento. Evitar a adição do açúcar que é um hábito, nesse alimento, muitas vezes, que é um automático hábito. Dos pais colocarem já o açúcar no alimento. Porque às vezes tem suco que você não precisa pôr o açúcar, mas por hábitos dos pais. Então, assim, evitar esse tipo. Aprender é muito importante ler a rotulagem do produto, porque o açúcar nem sempre ele vem descrito como açúcar. Ele pode vir como xarope, como maltodestrina, como glicose, como glucose. Então, tem várias nomenclaturas para o açúcar. Então, isso tudo a gente é importante estar podendo saber, né, essa questão da rotulagem dos produtos. Bom, antes da gente encerrar aqui, você mencionou a questão do hábito dos pais. A gente sabe que isso também tem uma influência fundamental na alimentação das crianças, né? Se os pais comem completamente desregrados, só alimentos industrializados, fica mais difícil de cobrar dos filhos. Então, de que forma tentar organizar uma dieta para a família um pouco mais saudável como um todo? Sim, é muito importante, né? Porque o filho é o reflexo dos pais. Então, assim, se o pai quer mudar, se às vezes já tem uma história familiar de diabetes, tanto dos avós paternos ou maternos, os próprios pais, buscar policiar esse momento das refeições, que é importante. Buscar estar comendo mais alimentos integrais, buscar não ter o açúcar presente, o que for possível ingerir sem açúcar, fazer o uso, não usar muito açúcar branco, evitar o consumo excessivo de pães, massas, tudo que possa conter muito açúcar, até mesmo a gordura, porque tudo que nós ingerimos de gordura em excesso, ele é metabolizado pelo organismo como um açúcar para gerar energia. Então, assim, até o açúcar também, ou a gordura, desculpa, ficar de olho nessa ingestão. Muito bem. Deixa eu aproveitar e mostrar para você de casa na internet sites onde você pode buscar outras informações sobre a nossa pauta de hoje. Então vamos lá, diabetes.org.br, é o site da Sociedade Brasileira de Diabetes. Aqui tem informações sobre diabetes tanto para crianças como para adultos também. Então é importantíssimo ficar ligado aí nessas informações. E ainda o outro site que é da ADJ, tá aí para você também sobre diabetes aqui no Brasil, adj.org.br. Bom, nosso tempo chegou aqui ao fim, então, Cíntia, muito obrigado pelas informações. Até a próxima. Você de casa, fique ligado, na próxima entrada aqui do Conexão a gente continua falando sobre saúde. A hipertensão ou a pressão alta, se não cuidada, também pode levar à morte. E segundo a Sociedade Brasileira de Cardiologia, cerca de 900 pessoas morrem diariamente por doenças cardiovasculares. Então, quer saber como se prevenir? Então não sai daí, porque daqui a pouco a gente volta com mais Conexão Futura e eu espero você. Até já!